sentido. Às sextas-feiras temos um espaço que importa estar atento e saber de que forma é que a nossa saúde pode melhorar. Por isso mesmo temos aqui o Dr. Marcos Coelho. Olá, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui. Temos também Carlos Fugas, psicólogo e psicoterapeuta. E temos também aqui a Cristina Ferreira, que será a paciente do Dr. Carlos Fugas. Mas antes de tudo isto e de falarmos de algo que é verdadeiramente inovador e acho que interessa para todos aí em casa, vamos falar, Dr. Manuel Pinto Coelho, do homem. Bem, o homem que está à frente, a dimensão humana aqui do meu colega aqui de programa, o querido amigo Dr. Carlos Fugas, que está muito à frente da sua excelência profissional, que é notável, como já se vem sabendo. Porquê? Eu queria aproveitar, fazer aqui uma partida aqui deste homem, que está aqui uma hora, porque eu não consigo deixar escapar uma oportunidade que sempre tive dado através da Ágata, Duarte, que está lá em Paris, se está a ver ou não também, mas para dizer o seguinte: eu tenho um filho que não está cá nesta vida, partiu desta vida para a outra, bem melhor que esta que nós vivemos, há um ano. Bernardo partiu aos 49, quando tinha 49 anos. Bernardo tinha uma doença gravíssima chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica, que normalmente costuma dar um tempo de vida entre 3, 4 anos, 2, 3, 4 anos. Bernardo viveu 12 anos. Enfim, eu fiz aquilo que eu podia, nas minhas enormes limitações, mas ele conseguiu viver os anos que viveu porque tinha sempre na cabeça a ideia de poder ultrapassar o problema dele. A ideia de Bernardo de poder correr ainda um dia na Praia do Guincho, que era a praia que ele amava, acompanhou até ao fim. Acompanhou até ao fim porque tinha um psicólogo de excelência, que é este senhor que está aqui ao lado, que o visitava de uma maneira que eu não posso esquecer. Eu tenho uma dificuldade enorme em falar disso, sair atrás da emoção, como tentar controlar, mas este senhor que está aqui, durante 12 anos, acompanhou regularmente o Sr. Bernardo na base, diria quase mensal, e às vezes bimensal, e vivia do outro lado da ponte e vinha ver o Bernardo, sem nunca me ter cobrado um tostão, zero, nem a despesas para a gasolina. Este homem, como há que imagina, um homem que faz uma coisa destas, que segue espiritualmente, psicologicamente, mentalmente, se quiser alguém, problema dramático como ele tinha, e que o apoia no seu drama de vida e que dá alento para acreditar até ao fim que a cura é possível. Deu vida ao seu filho. Aqui não há ele deu vida ao meu filho. Não é normal uma pessoa com a doença do meu filho viver 12 anos. Este homem que está aqui, quanto a mim, é o grande responsável. Eles dizem que eu sou médico, logicamente, tenho um médico que tem um filho com um problema, logicamente o médico faz tudo, pode fazer e não pode para ajudar o filho que tem um problema, mas mind over matter, como os ingleses dizem, portanto, é que o senhor que manda em tudo. Este senhor que está aqui, com o apoio que lhe deu e com o carinho, eu lembro de passar à Cristina, que é com certeza mais interessante que eu tenho para dizer. Não, é interessante ouvirmos isto. Coisa que eu nunca mais me esqueço, e aconteceu mais de uma vez, eu chegar a casa do Bernardo, entretanto, emancipou-se, teve uma Joana abençoada que pediu em casamento e casaram-se, e portanto foram para o seu apartamento, e só que estava numa altura já em que Bernardo já não falava. A doença do Bernardo atingiu-lhe um bulbo raquidiano, que dá uma chamada fase bulbar da L, em que a pessoa não tem verbo. Há uma afasia, não consegue falar. Muitas das vezes eu entrava no gabinete, na casa do Bernardo, estava o Carlos Fugas sentado em frente ao Bernardo, na cadeira de rodas, a conversar com o Bernardo, com uma folha de papel, a conversar com o Bernardo. Mas o que é que estás a dizer ao Bernardo? Como é que é possível? O que é que tu estás a dizer? Tu não tens... Que raio de conversa é essa? Uma conversa pressupõe dois interlocutores. Que monólogo é esse? Mas como é que é possível? Pá, tu não percebes, pá, porque eu apanho dele o sinal que ele dá, enfim, lá a falar. Por ele e conseguia entendê-lo, era isso. Coisas perfeitamente inacreditáveis, que eu não pensei ser impossíveis, e como tal tenho uma dívida de gratidão gigante que há de morrer comigo, e como tal é uma maneira, no plano simbólico, de dizer ao grande público, a CMTV, obrigado, Carlos. Não estava à espera.
estava à espera. Não estava. Isto foi tudo secretamente aqui pensado pelo Dr. Manuel Pinto Coelho. Pegando nas palavras do Dr. Manuel Pinto Coelho, nunca desistiu do seu paciente, nunca desistiu do seu amigo. Pois isso não era possível porque durante todo o tempo que eu estive com o Bernardo criou-se uma ligação bastante forte. E conseguia comunicar com ele, mesmo sabendo que ele não conseguia, enfim, expressar-se da forma que gostaria. Sim, nós tínhamos uma espécie de um código, ele não falava, mas movimentava os olhos e, portanto, através do movimento dos olhos eu conseguia perceber se eu estava no caminho certo ou não relativamente ao que se estava a passar no mundo interno dele. Mais ou menos isso que fizemos durante uma fase, porque durante uma fase da terapia, portanto, o Bernardo falava e até, digamos, conseguia realmente ter uma autonomia bastante interessante. Durante todo esse período, portanto, usámos uma técnica, digamos, mais tradicional, mas depois, certo, quando realmente ele já não falava, foi preciso criar, digamos, uma ponte para o mundo interno do Bernardo. Impressionante, Dr. Carlos, porque eu não percebo nada de medicina. Doutor, está emocionado, mas eu sei que são lágrimas boas. São lágrimas boas. São lágrimas boas. São lágrimas de quem efetivamente está agradecido, porque eu não percebo nada de medicina, mas uma coisa eu sei. Um bom médico tem que ser, acima de tudo, uma boa pessoa. E assim consegue tratar os seus pacientes. E estamos perante aqui uma excelente pessoa. O Dr. Carlos é com um enorme gosto que o recebemos aqui hoje. Não só por termos aqui este testemunho incrível do Dr. Manuel Pinto Coelho, de como conseguiu dar vida, prolongar a vida de uma pessoa com uma doença que infelizmente ia-lhe tirando as capacidades, e mesmo assim conseguia comunicar. Só mesmo uma pessoa dedicada conseguia fazê-lo. Comunicar e transmitir-lhe a ideia de que ele se poderia resolver a situação e poderia correr para a Praia do Lixo e para tudo que ele quisesse. Uma coisa inacreditável. É inacreditável. É mesmo. Eu ando nisto, sou médico há 50 anos e nunca vi uma coisa assim. Nunca vi uma coisa assim. E pronto. Desculpem lá. Oh, doutor, não tem que Desculpem pedir lá, mas desculpa. é uma... Era isso, mas eu tenho que dizer o que me vai na alma, senão o que é que a gente anda cá a fazer? Ora bem, é mesmo isso. E por isso mesmo, pegando aqui neste exemplo do Dr. Carlos, ainda bem que o temos cá. Tenho aqui a sua paciente, é mais um exemplo aqui de uma pessoa que consegue ajudar diariamente, porque aquilo que eu sei, Cristina, tem aqui alguns problemas, desde muito nova e muito cedo, que tinha aqui uns sintomas de ansiedade, umas situações muito complicadas de lidar com o seu interior. E nunca nenhum método, enfim, convencional, nenhuma medicação conseguiu ajudar. É isso, Cristina. Quer explicar um bocadinho o que é que sentia? O que é que eu sentia? Sentia, portanto, a ansiedade generalizada. Eu nunca estava bem. Eu podia aparentar. Portanto, durante a minha vida toda fiz quase sempre um teatro absoluto e aparentar que estava bem. E tinha ataques de pânico? Eu tinha ataques de pânico frequentemente, desde os 14 anos de idade. Até há muito pouco tempo atrás, eu conheço o Dr. Carlos há 4 anos e meio. Eu sou paciente do Dr. Carlos e foi o Dr. Carlos que me conseguiu curar e também salvar a vida. Salvar a vida. Depois, porque eu já estava tão mal já. Mas estava mal porque não sei se podemos falar aqui abertamente da sua história, que é impressionante. Temos uma pessoa que sofre de uma ansiedade desde muito nova, dos 14, 15 anos, Certo. mas depois tem aqui uma adição que acaba por complicar um bocadinho a Foi a situação. minha fuga. Portanto, eu aos 14 anos começo a ter ataques de pânico na escola, no ambiente escolar. A minha mãe levou-me ao hospital N vezes também. Espinhas na garganta, ataques de pânico, pronto, ansiedades. Tentaram um médico, Certo. na clínica, tentaram-me dar medicação, só que eu fiquei um verão, não dizia nem ai nem eu. Ficou apática com a medicação. Não era eu, porque eu mesmo assim continuo a ser uma pessoa bem disposta, alegre e comunicativa. Não, assim fiquei dentro dali de Claro, de uma caixa. uma caixa. E portanto, Onde eu não queria enfiar, mas voltei depois mesmo assim fui lá parar. claro, Pronto. Então, aos 14, 15 anos, naquele ambiente todo da escola em que toda a gente estava e fumava, etc.
em que há uma grande pressão, porque nós estamos sob pressão. Claro. Eu senti que podia beber uma imperialzinha ou um pimental, não sei o que mais, que dava assim. Ficava mais Super calma. Exato, estava super Muito bom. frio. Então, porque eu não conseguia estar fechada, eu não conseguia, estava sempre aquecida. Então a Cristina, no fundo, com essa idade, acabou por beber um copo, portanto, uma situação a nível social, mas depois a situação acabou por Essa agrava-se aos 28. agravar. Aos 28 eu estou alcoolizadíssima, estou numa garrafa de whisky por noite. E, portanto, como é que se encontra quando conhece Já não o estou a Dr. beber Carlos? álcool. Sim. Conseguiu ultrapassar a Consegui. situação? Essa situação eu ultrapasso. A minha mãe morreu, tinha 28 anos e eu, entretanto, decidi que tinha que me salvar a mim. Então é aí que vou pedir ajuda e é no centro de alcoologia que sou tratada com consultas externas, nunca me internaram, porque eu só pensava que teria fechado num sítio novo. E continuava com a situação da ansiedade. Sempre. Muito grande. E, portanto, Dr. Carlos, quando se tem um paciente com um historial da Cristina, uma pessoa naturalmente ansiosa, com um historial de uma adição, como é que esta terapia sintónica, que julgo ser o autor, consegue tratar a Cristina que hoje em dia vemos, segundo a própria diz, deu na vida e está como se conhece? Pois, quer dizer, tem que haver uma técnica, não é? Neste caso, a terapia sintónica tem algumas ideias bases. Uma das ideias bases é que os problemas emocionais são criados por emoções violentas, Certo. que são geradas a um nível subconsciente. Ok? Portanto, como ouvimos agora a Cristina, quer dizer, a ansiedade dela tornou-se violenta bastante cedo e depois foi sempre ganhando força, inclusivamente com o problema do alcoolismo e depois com alguma dependência medicamentosa que ela também contraiu, até, digamos, atingir uma situação extrema de uma pessoa que não consegue andar na rua sozinha, que, portanto, tem constantes ataques de pânico. Portanto, se realmente a ansiedade é uma emoção violenta, então, e é gerada ao nível inconsciente, temos que ter um acesso ao inconsciente. E foi isso que a terapia sintónica descobriu, um acesso ao inconsciente que não seja perturbador. Quer dizer, a pessoa está como nós estamos, Certo. e mesmo assim nós temos um acesso ao inconsciente. Doutor, e então agora ainda mais me pergunto como é que o doutor consegue aceder a esse tal nosso inconsciente e interpreta aquilo que nós dizemos. Como é que é feita uma terapia? Portanto, a pessoa chega ao seu gabinete e o que é que lá acontece? Logo na primeira sessão, a pessoa experimenta a técnica que se vai seguir durante todas as outras sessões e que consiste em recolher imagens subconscientes. Portanto, o nosso cérebro... A Cristina já está a adiantar, de olhos fechados. De olhos fechados, exatamente. O paciente é convidado a fechar os olhos. Fechar os olhos. É uma técnica que tem 4 passos simultâneos. Certo. A pessoa fecha os olhos, expira, toca num estímulo, que pode ser um pequeno desenho, e risca numa folha de papel sem pensar em desenhar. E nos riscos aparece uma imagem que depois é descodificada e que é o objeto de conversação com o utente ou a utente. Eu pergunto-lhe isto porque ontem tivemos a oportunidade de falar com a Cristina e a Cristina revelou que, naturalmente, nas primeiras sessões, por muito que a pessoa queira, enfim, ser tratada, não conta tudo. Não é? Não vai contar tudo. Pois. E sei que o doutor conseguiu perceber que havia ali um momento muito marcante na vida da Cristina e ela não lhe disse uma palavra. Exato, porque nesta técnica o psicoterapeuta é um tradutor, isto é, o psicoterapeuta conhece a linguagem que está nas imagens subconscientes e traduz, portanto, faz uma tradução do subconsciente para o consciente.
Mas como é que, ou seja, fazendo essa tradução, que não, nem sequer vou puxar mais por aí, porque só quem é da área pode entender, mas consegue perceber, por exemplo, que a Cristina falou aqui já abertamente da morte da sua mãe, portanto, conseguiu perceber que a Cristina tinha tido uma perda significativa na sua vida através desses desenhos, enfim, que fez enquanto estava de olhos fechados. Sim, claro, quer dizer, portanto, há coisas que se percebem de acontecimentos longínquos e outros até de situações mais recentes. No entanto, há aqui digamos, uma confiança de base, Certo. portanto, no nosso cérebro, na mente. Isto é, a nossa mente tem uma capacidade autorregenerativa e é essa que é aproveitada pela terapia sintónica e, portanto, se o subconsciente põe determinados temas nas imagens, é porque, de certa forma, são temas que são, digamos, ajuda para o utente e, portanto, nós seguimos o subconsciente. Eu fico impressionada porque eu acho que nós devíamos ter um programa inteiro só a falar deste método, mas, doutor, é um dos, enfim, o doutor Carlos está na sua clínica e ajuda, sobretudo, pessoas através deste método inovador. Totalmente inovador, ele é pioneiro, é criador, ele patenteou, tem a patente mundial, terapia sintónica, o Dr. Carlos Fernandes Fugas, trabalha comigo, foi o primeiro técnico a trabalhar comigo desde que eu avancei para este projeto do anti-envelhecimento, ou do envelhecimento saudável, que é uma expressão que é mais inteligente que o anti-envelhecimento, desde 2015. O Carlos é o meu primeiro técnico, hoje tenho 20 e tal, ele é o meu primeiro técnico. Depois apareceram Cardoso Biofeedback, enfim, para aí fora. Claro. Mas foi muito porquê? Porque, mais que nunca, como disse ainda há pouco, a mente é que comanda tudo. Claro. O Bernardo tinha uma doença incurável e acreditou que podia resolvê-la. E isso deu Porque ele trabalhou a mente do Bernardo. Eu falei do Bernardo, desculpa lá de falar de novo nele, Não mas tem é o exemplo mais sugestivo que eu tenho para dizer a importância que o trabalho na mente tem, consegue fazer milagres. E, na realidade, tudo é possível, desde que a pessoa, desde que haja competência e haja carinho e amor que o Carlos tem em doses exageradas, diria eu, nunca vi uma coisa assim, e como tal, sendo assim, tudo é possível acontecer, até as coisas mais extraordinárias. E, obviamente, nestes tempos, pós-Covid, principalmente, ansiedade e depressão são um tema do dia-a-dia. Não há família nenhuma que não ande cheia de medo, que esteja psicologicamente mais ou menos virada do avesso. Mesmo dentro da própria família, uns com formas de estar completamente diferentes. Uns têm máscara, outros não têm máscara. Há uma confusão muito grande. Claro. Psicologicamente, o mundo nunca mais foi o mesmo desde esta situação. E não só, já antes tínhamos problemas de saúde mental, ainda bem que hoje se fala cada vez mais de saúde mental, mas precisamos ainda mais. E por isso, ainda bem que o Dr. Manuel Pinto Coelho trouxe aqui o Dr. Carlos Ferraz. Foi um gosto enorme conhecê-lo. Cristina, obrigada por nos ter contado um bocadinho da sua história e por estar aqui como um exemplo de que efetivamente há terapias que resultam. Esta é um exemplo de uma terapia, a terapia sintónica, é um exemplo que pode ajudar. Obrigada por ter estarem aqui. Naturalmente que voltam para a semana, fica combinado, Dr. Manuel Pinto Coelho. Pode ser? Muito interessante. Claro que sim. Obrigada pela sua partilha. Muito obrigada. Ora bem, vamos continuar com o programa. Como sabem, o Eduardo Ciópolis está em França, em Gisors.